prefeito Marcelo Crivella decretou o estado de calamidade da cidade devido à pandemia da Covid-19. Agora, para ela ocorrer de fato, precisa ter a autorização da Assembleia Legislativa do Estado. Na semana passada, a Câmara Municipal, em uma sessão virtual, já tinha aprovado o estado de calamidade. Isso permite, por exemplo, que a Prefeitura descumpra as metas fiscais previstas para esse ano. O prefeito Marcelo Crivella ainda anunciou outras medidas para impedir o avanço do coronavírus. Um anúncio foi feito durante coletiva à imprensa. Uma dessas medidas é o fechamento das escolas municipais até o dia 30 de abril. Também está prevista a entrega de cartões do Banco do Brasil para famílias que participam dos programas Bolsa Família e Cartão Carioca para o uso em mercados. O prefeito fez um apelo para que os idosos que morem em comunidades se abriguem em hotéis disponibilizados pela Prefeitura. Nós abrimos 1.000 vagas excelentes de hotéis. Eu pergunto a vocês, por que é que nós só temos 20 idosos nos hotéis? Então, eu peço aqui às famílias que atendam os nossos agentes de saúde, das clínicas de família, e considerem essa proposta. Eu ficaria imensamente tranquilo se eu trabalhasse numa indústria e minha avó morasse comigo numa casa de comunidade e eu soubesse que a minha avó está hospedada no hotel. Uma outra coisa discutida muito hoje durante a reunião foi a questão dos quiosques. Os quiosques podem trabalhar como trabalha o McDonald's, ou seja, um take-away. Não vai dar para fazer um drive-thru, colocar o quiosque no meio da Avenida Atlântica ou da Vieira Solto. A pessoa para, vai ali, pega a sua sacolinha com o lanche, com a sua refeição, com a bebida, paga e vai embora. Por quê? Porque o grande problema nosso é a aglomeração. A expectativa é de queda nas vendas do pescado durante a Semana Santa por causa da pandemia do novo coronavírus. Uma campanha vai tentar estimular o consumo. Eu converso com Ramon Neves, que é subsecretário de Desenvolvimento Econômico da Pesca e Aquicultura. Ramon, a pandemia acontece justamente num período muito importante de venda do pescado, né, por causa da Semana Santa. Como é que você analisa essa situação no setor? A gente está, nesse primeiro momento, no meio de uma transferência, né, da atribuição da pesca para o desenvolvimento econômico. Mas a gente não deixou de se atentar a como a crise poderia impactar o mercado e a produção pesqueira no Estado, né? A gente tem visto que em alguns lugares houve sim uma redução, principalmente por conta da dificuldade que o consumidor tem de acessar ao pescado, né, e também de que o pescador tem de ofertar o produto, né? Mas na nossa percepção isso é uma questão temporária, né? O mercado ele vai se estabilizar do curto para o médio prazo. Primeiro porque o Rio de Janeiro ele é deficitário na oferta de pescado para o que a gente consome, né? Então, para a gente ter uma ideia, a região metropolitana do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro em si, né, nós temos um dos maiores consumos per capita de pescado do país. Então, enquanto a média está em 6 quilos de pescado por habitante, no Rio de Janeiro nós temos essa média de 16. E o que a gente produz no estado não atende a toda essa demanda. Então, a gente consegue atender aí por volta de 1/3. Então, 2/3 do pescado consumido vem de fora do Rio, inclusive até mesmo de outros países. Então, é natural que vá haver um redimensionamento desse consumo, né? Os consumidores eles vão mudar seus hábitos, mas eles não vão deixar de consumir, né? Principalmente alimentos. Então, o que a gente tem recomendado muito às colônias, principalmente os pescadores artesanais, a indústria nem tanto, porque a indústria natural que eles já têm essas estratégias, mas principalmente as colônias ainda precisam entender que a forma de consumo mudou. Então, a gente tem estimulado a entrega direta, o delivery, nós temos estimulado também o consumo de espécies locais. Então, a campanha ela trata muito disso, a gente estimular e valorizar as espécies que são do litoral do Rio. Então, aí eu chamo a atenção até para a população que estiver assistindo,
Vamos priorizar o consumo de corvina e tainha, que são como o filé mignon do pescado do nosso litoral, mas a gente também tem anchova. Nesse momento de pandemia, né, todo mundo fala no exercício da solidariedade, né? A ideia é justamente sensibilizar o consumidor para que ele possa consumir justamente do pescador, do pequeno empresário desse setor. Exatamente, a ideia é essa, mas a gente também precisa, de um lado, formar o consumidor, né, ou informá-lo, né, porque o consumidor, quando ele chega ao mercado, ele olha um salmão, uma merluza, ele acha que ele vai estar naturalmente ajudando o pescador do estado, não necessariamente. Então, o que a gente quer nesse primeiro momento é vamos contribuir com o nosso consumo local, priorizando. Até porque, se a crise se estender muito, é possível que haja uma dificuldade de abastecimento dessas espécies que vêm de fora. Então, a gente fortalecendo as cadeias locais, as cadeias curtas, a gente vai estar garantindo também o nosso abastecimento de médio prazo. Ramon, muito obrigado então pelas suas informações, obrigado pela entrevista. Páscoa se aproximando e pouco se ouve falar sobre a data. O reflexo da pandemia do coronavírus vai afetar as vendas dos chocolates. De acordo com uma pesquisa da Fecomércio, a Páscoa deve movimentar aproximadamente 500 milhões de reais no estado do Rio, metade do valor do ano passado. Eu converso com Rafael Zanderer, economista do Instituto Fecomércio RJ. Obrigada pela participação aqui com a gente. E de acordo com a pesquisa de vocês, o número de consumidores que devem presentear na Páscoa deve cair 51% em relação ao ano passado. Obviamente que também mais um reflexo da pandemia do coronavírus. Essa queda pode representar mais lojas fechadas e mais desempregos? Eu acho que o que vai, no final das contas, determinar se a loja vai fechar ou não é a crise, né? A crise, o estado do Rio de Janeiro foi acometido, em particular a crise do coronavírus que trouxe, tá? Eu acho que o maior fator determinante do fechamento de lojas é o impedimento de circulação de pessoas, né? Mas para aqueles estabelecimentos, né, comerciais que dependem muito dessas datas comemorativas, né, eu acho que isso é um choque adicional. Né? Então, imagina uma empresa que se preparou o cronograma dela para fazer vendas na Páscoa. Né? Agora ela vai perceber essas vendas frustradas. Então, você adiciona um componente de prejuízo adicional, né? A queda do faturamento, da demanda que já vem acontecendo em função da crise. Tá, então a gente pode afirmar que a gente vai ter uma Páscoa atípica, tanto para as famílias quanto para os comerciantes. Não, isso não existe dúvidas em relação a isso, né? Por parte dos consumidores ou dos demandantes, vai ser atípico, porque eles vão comprar, menos pessoas vão presentear os seus familiares com presente de Páscoa, bombom, chocolate, tá? Isso é compreensível, uma parte importante das pessoas já estão desempregadas, eu acho que é sempre importante lembrar dos ambulantes. Essas pessoas ficaram quase que imediatamente desempregadas depois da quarentena ou depois que as pessoas pararam de circular. Então, essas pessoas naturalmente não vão dar presente ou se vão dar presente presentes mais baratos, tá? Agora também tem um item curioso, o Rafael, dessa pesquisa com relação ao valor dos presentes, que na realidade o valor permanece o mesmo, mas vai ter uma queda considerável com relação ao número de pessoas que vão estar presenteando, algum parente, amigo, não é isso? Com certeza, menos pessoas vão presentear, tá? Eu acho que menos pessoas vão presentear, uma parte porque está desempregado, outra parte porque talvez não faça sentido presentear. Então, as pessoas estão com medo de ir para o supermercado para fazer compras. Faz sentido que elas saiam para fazer compras, comprar um chocolate para dar para um amigo. As pessoas estão sem ver os seus amigos há 3 semanas, né? As pessoas deixam de ver os seus familiares, né? Então, que são amigos, enfim. Então, acho que tem 2 aspectos, né? Primeiro, as pessoas deixam de comprar presente porque uma parcela está desempregada e outras estão talvez um pouco preocupadas com o futuro da trajetória da sua renda, não sabem se vão ter emprego ou se não vão, se vão permanecer no emprego diante da crise. E tem outro aspecto comportamental, né, desse novo código de conduta que o vírus impõe, que é de não poder circular. Então, talvez não faça sentido comprar chocolate para presentear se eu não posso ver o presenteado. Né? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você.
Ministério da Saúde sinaliza que pode mudar a estratégia no combate ao coronavírus com o afrouxamento no distanciamento social em algumas cidades que não apresentam casos da doença. A ideia é que apenas idosos, pessoas com doenças crônicas e que fazem parte do grupo de risco mantenham o distanciamento social. As demais voltariam à vida normal. Para entender melhor as consequências dessa mudança no combate à Covid-19, eu vou conversar com a infectologista Cristiana Meirelles. Doutora Cristiana Meirelles, quero agradecer pela sua entrevista. E, doutora, quais os riscos que o afrouxamento do distanciamento social pode acarretar? Obrigada pelo convite. O afrouxamento desse isolamento social nesse momento não é a medida mais eficaz, porque a gente não tem como dimensionar o número de casos real nessas cidades que supostamente têm poucos ou nenhum caso de Covid-19. Com a falta do teste diagnóstico em massa, a gente não tem como dizer se essas cidades realmente estão com a ausência do vírus ou se tem ali o vírus circulante. Então, o ideal nesse momento, que a gente não tem teste para a população toda e que a gente ainda está em busca de um tratamento eficaz, o isolamento social seja o maior possível, ainda mesmo nas cidades onde a gente não tem um número de casos muito alto, porque a gente precisa do diagnóstico para saber dimensionar essa quantidade de casos reais. Então, não creio que essa medida, nesse momento, eu acredito que mais para frente a gente possa fazer isso, mas nesse momento não acredito que essa medida seja o ideal. Doutora, esse afrouxamento do distanciamento social pode elevar o número de casos? Sem dúvida nenhuma, o afrouxamento do distanciamento social pode sim elevar o número de casos, porque justamente o que mais intriga e o que mais preocupa a gente em relação à Covid-19 é que portadores do vírus assintomáticos, ou seja, pessoas que não têm sintoma, podem sim ser transmissores do vírus. Então, fica muito difícil a gente fazer um isolamento daquele que a gente tem certeza que está contaminado, porque pessoas que podem não ter febre, tosse, nenhum sintoma respiratório, podem estar com o vírus e estar transmitindo para outras pessoas. E a taxa de infectividade, a taxa de transmissibilidade desse vírus é muito alta. A princípio, uma pessoa pode contaminar até 3 pessoas, dependendo do número de pessoas com quem ela convive, esse número pode ser bem maior. Então, sem teste diagnóstico, fica muito difícil a gente fazer um isolamento parcial, um isolamento vertical. Nesse momento é importante que seja feito o distanciamento social ainda nos locais onde a gente não está vendo um número de casos alto. Agora, doutora, quais os principais meios de contaminação da doença? A Covid-19 é uma doença de transmissão por gotícula e por contato indireto, ou seja, uma pessoa contaminada através da tosse, da fala, com perdigotos que podem sair, gotículas de saliva no momento que você está falando, e dos espirros, a pessoa pode contaminar uma outra pessoa próxima dela a uma distância de 1 metro, 1,5 metros, justamente pela via respiratória. E a outra forma de contaminação que é muito importante, a gente não pode desconsiderar, é o contato indireto, ou seja, uma pessoa contaminada, tossindo, espirrando, falando, perto de objetos, ou colocando a mão na boca e depois tocando em alguma maçaneta, corrimão, algum outro local. Uma pessoa saudável entra em contato com esses objetos contaminados e leva a mão no rosto, no olho, na boca e no nariz, ela é contaminada. Ela traz, através da mão, esse vírus e leva para a mucosa respiratória, para o olho, para o nariz e para a boca. Então, o contágio acaba sendo muito alto, porque você tem que manter a transmissão, não é só por gotícula direta, por respiratório, mas também tem esse contágio indireto através da mão contaminada. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua entrevista, os seus esclarecimentos aqui. A Fiocruz lançou chamada pública para apoiar ações emergenciais junto a populações vulneráveis. Ao todo, serão R$600 mil no enfrentamento da Covid-19. A inscrição pode ser feita pelo site portal.fiocruz.br. A Fiocruz também lançou a campanha Se Liga no Corona, que é voltada para as comunidades. O objetivo é a prevenção contra o coronavírus. Evitar tocar o rosto, porque às vezes a gente toca numa superfície contaminada. Quando toca o rosto, aí acaba se infectando. E tentar higienizar as mãos o máximo possível, com álcool gel, álcool líquido, água e sabão, qualquer forma que for possível para tentar minimizar o risco
e evitar horários de pico onde vai ter muita aglomeração de pessoas e maior risco de contaminação. Nesta quinta-feira, o Padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor, realizou uma bênção ao Rio de Janeiro aos pés do monumento. O evento marcou o início das celebrações da Semana Santa no Rio, que esse ano terá uma série de alterações por causa da pandemia do coronavírus. No domingo de Páscoa, Dom Orani Tempesta participa da consagração do Brasil aos pés do Cristo Redentor, evento só visto antes durante a inauguração do monumento em 1931. Segundo Dom Orani, uma oração especial será feita para consagrar a vida. No mesmo dia, o Padre Omar realiza outra bênção de helicóptero pela cidade. Todas as celebrações serão virtuais. A tradicional cerimônia do lava-pés não acontecerá esse ano e quentinhas serão distribuídas no tradicional almoço de Páscoa oferecido à população de rua pela Arquidiocese. E desde o início do isolamento social decretado pelas autoridades, artistas e instituições vêm realizando apresentações ao vivo pela internet, recolhendo doações numa verdadeira onda de solidariedade. A Orquestra Sinfônica Petrobras aderiu à campanha. Você fica agora com um pouco da apresentação.